O Peregrino Cristão, um sermão de Jonathan Edwards. E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. As pessoas que dizem tais coisas mostram que eles estão procurando um país próprio. Hebreus capítulo 11, versículo 13 e 14. O apóstolo está aqui estabelecendo as excelências da graça na fé, pelos efeitos gloriosos e resultado feliz disto nos santos do Antigo Testamento. Duas coisas podem ser observadas aqui: que estes santos confessaram de si mesmos, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Assim, temos um relato particular a respeito de Abraão. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. E isso parece ter sido o sentimento geral dos patriarcas, pelo que Jacó diz a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. O salmista diz: porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. A conclusão que o apóstolo tira daqui, que eles procuravam outro país como sua casa. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Confessando que eram estrangeiros, eles claramente declararam que este não é o seu país, que este não é o lugar onde eles estão em casa, e ao confessarem ser peregrinos, declararam claramente que esta não é a sua morada definitiva, mas que eles pertencem a algum outro país, o qual eles buscavam e para o qual eles estavam viajando. Que esta vida seja assim gasta, como sendo apenas uma jornada ou peregrinação em direção ao céu. Aqui eu observo que não devemos descansar neste mundo e em seus prazeres, mas devemos desejar o céu. Devemos buscar primeiro o reino de Deus. Devemos, acima de todas as coisas, desejar uma felicidade celestial, estar com Deus e habitar com Jesus Cristo. Embora rodeado de prazeres exteriores e estabelecidos em famílias com amigos desejáveis e relacionamentos, embora tenhamos companheiros cuja amizade é agradável e filhos em quem vemos muitas qualidades promissoras, e ainda assim não devemos ter o nosso descanso nestas coisas como nossa porção. Devemos estar tão longe de descansar nessas coisas a ponto de desejar deixar todas elas no tempo devido de Deus. Devemos possuir, gozar e usá-los sem nenhum outro fim, mas estarmos prontos para deixá-los, sempre que somos chamados para isso, e para trocá-los de bom grado e alegremente pelo céu. Um viajante não tem o hábito de descansar com o que ele encontra na estrada, ainda que seja confortável e agradável. Se ele passa por lugares agradáveis, jardins floridos ou bosques sombrios, ele não tem a sua satisfação nessas coisas, mas apenas tem uma visão transitória delas. Enquanto ele segue sozinho, ele não está seduzido pelas aparências finas, a ponto de adiar a ideia de prosseguir. Não, mas o fim de sua viagem está em sua mente. Se ele se encontra com acomodações confortáveis em um hotel, ele não entretém pensamentos de se estabelecer ali. Ele considera que estas coisas não são suas, mas que ele é um estranho ali, e quando ele tiver revigorado a si mesmo, ou permanecido por uma noite, ele seguirá adiante, e é agradável para ele pensar que um tanto do caminho já ficou para trás. Semelhantemente, devemos desejar o céu mais do que os confortos e prazeres desta vida. O apóstolo menciona isso como uma consideração encorajadora, confortável para os cristãos, que eles se aproximam de sua felicidade. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nossos corações devem estar desprendidos destas coisas, como o de um homem em uma viagem, que possamos tão alegremente partir delas, sempre que Deus chamar. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo do 29 ao 31. Estas coisas são apenas emprestadas a nós por um pouco de tempo, para servirem por um momento, mas devemos colocar nossos corações no céu como nossa herança para sempre. Devemos buscar o céu, viajando no caminho que leva até lá. Este é o caminho da santidade. Devemos escolher e desejar viajar para lá desta forma e não de outra, e nos separar de todos os apetites carnais que, como pesos, tenderão a nos atrapalhar. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não importando quão prazerosa a gratificação de qualquer apetite possa ser, temos de colocá-lo de lado, se for um obstáculo ou uma pedra de tropeço no caminho para o céu. Devemos viajar no caminho da obediência a todos os mandamentos de Deus, até mesmo do difícil, como também do fácil, renunciando
renunciando a todas as nossas inclinações e interesses pecaminosos. O caminho para o céu é ascendente. Devemos nos contentar em viajar montanha acima, ainda que seja difícil e cansativo, e contrário ao viés natural de nossa carne. Devemos seguir a Cristo. O caminho em que ele viajou era o caminho certo para o céu. Nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo em mansidão e humildade de coração, em obediência e amor, diligência para fazer o bem e paciência sob as aflições. O caminho para o céu é uma vida celestial, uma imitação daqueles que estão no céu, em suas santas alegrias, amando, adorando, servindo e louvando a Deus e ao Cordeiro. Mesmo que pudéssemos ir para o céu com a satisfação de nossos desejos, devemos preferir um caminho de santidade e conformidade e as regras espirituais de abnegação do Evangelho. Devemos viajar neste caminho de maneira laboriosa. As viagens longas são percorridas com trabalho e fadiga, especialmente se por meio de um deserto. Pessoas em tal caso não esperam nada além de sofrer dificuldades e cansaço. Assim devemos viajar neste caminho de santidade, remindo o nosso tempo e força para superar as dificuldades e os obstáculos que estão no caminho. A terra que devemos atravessar é um deserto. Há muitas montanhas, pedras e lugares ásperos que devemos passar por cima. E, portanto, há uma necessidade de que devemos despender a nossa força. Nossas vidas inteiras deveriam ser gastas em viajar nesta estrada. Devemos começar cedo. Isso deve ser a primeira preocupação quando as pessoas se tornam capazes de agir. Quando estabelecido pela primeira vez no mundo, eles deveriam começar esta jornada. E nós devemos viajar com diligência. Este deve ser o esforço de cada dia. Nós deveríamos com frequência pensar no final de nossa jornada e fazer disso nosso trabalho diário. Viajar no caminho que conduz a esse fim. Aquele que está em uma jornada está frequentemente pensando no lugar destinado, e é o seu cuidado diário e interesse prosseguir bem e aproveitar o seu tempo para ficar mais perto do fim de sua jornada. Assim, o céu deve estar continuamente em nossos pensamentos, e a entrada imediata ou passagem para ele, ou seja, a morte, deve estar presente conosco. Devemos perseverar neste caminho enquanto vivemos. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Embora a estrada seja difícil e trabalhosa, é preciso aguentar com paciência e permanecer contente ao suportar dificuldades. Apesar da viagem ser longa, ainda assim não podemos parar de repente, mas suportar até que chegamos ao lugar que buscamos. Também não devemos desanimar com o comprimento e as dificuldades do caminho, como os filhos de Israel fizeram, desejando voltar para trás. Todo o nosso pensamento e objetivo devem seguir avante até chegarmos. Devemos estar crescendo continuamente em santidade e, nesse aspecto, chegando cada vez mais perto do céu. Devemos estar nos esforçando para chegarmos mais perto do céu, sendo mais celestiais, nos tornando mais e mais como os habitantes do céu em relação à santidade e conformidade com Deus. E o conhecimento de Deus e de Cristo, em uma visão clara da glória de Deus, da beleza de Cristo e da excelência das coisas divinas, nos leva a chegarmos mais perto da visão celestial. Devemos trabalhar para estar crescendo continuamente no amor divino, que esta possa ser uma chama crescente em nossos corações, até que eles sejam consumidos totalmente nesta chama, em obediência e em uma vida celestial, para que possamos fazer a vontade de Deus na terra como os anjos fazem no céu, em conforto e alegria espiritual, em comunhão sensível com Deus e Jesus Cristo. Nosso caminho deve ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Devemos ter fome e sede de justiça, por crescimento da justiça. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A perfeição dos céus deve ser a nossa marca. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todas as outras preocupações da vida devem ser inteiramente subordinadas a esta. Quando um homem está em uma jornada, todos os passos que ele toma são subordinados ao objetivo de chegar ao fim de sua jornada. E se ele traz dinheiro ou provisões consigo, é para supri-lo em sua jornada. Então devemos subordinar totalmente todos os outros interesses e todos os nossos prazeres temporais, devido estarmos viajando para o céu. Quando qualquer coisa que temos torna-se uma obstrução e obstáculo para nós, devemos abandoná-la imediatamente. O uso de nossos prazeres mundanos e posses devem ser com tal visão e de tal maneira a nos fazer avançar em nosso caminho para o céu. Assim, devemos comer e beber e vestir-nos, e melhorar a conversa e divertimento com os amigos.
E em tudo quanto pretendermos, qualquer projeto em que estivermos envolvidos, devemos perguntar a nós mesmos se este projeto ou plano nos fará avançar no nosso caminho para o céu. E se não, devemos abandonar este nosso plano. Porque a vida do cristão é uma viagem ou peregrinação. Este mundo não é o nosso lugar permanente. Nossa permanência aqui é muito curta. Os dias do homem sobre a terra são como a sombra. Nunca foi o planejado por Deus que este mundo fosse a nossa casa. Deus também não nos deu essas acomodações temporárias para esse fim. Se Deus nos deu amplas propriedades e filhos ou outros amigos agradáveis, não é com tal desígnio, a saber, que estejamos acomodados aqui, como se fosse uma morada estabelecida, mas com um desígnio de que devemos usá-los para o presente e, em seguida, deixá-los em breve tempo. Quando somos chamados para qualquer negócio secular ou encarregados do cuidado de uma família, se nós empregamos nossas vidas para qualquer outra finalidade que não for uma viagem para o céu, todo o nosso trabalho será perdido. Se passamos a vida em busca de felicidade terrena, como riquezas ou prazeres sensuais, crédito e estima dos homens, alegrar-nos com os nossos filhos e na perspectiva de vê-los bem educados e bem estabelecidos, etc., todas estas coisas serão de pouca significância para nós. A morte acabará com todas as nossas esperanças e colocará um fim nestes prazeres. Os lugares que nos conheciam não nos conhecerão mais e o olho que nos viu não nos verá mais. Devemos ser levados para sempre de todas essas coisas, e é incerto quando isto acontecerá. Pode ser logo depois que somos colocados na posse delas. E então, onde estarão todas as nossas ocupações mundanas e prazeres quando formos colocados na silenciosa sepultura? Todo o mundo futuro foi projetado para ser a nossa morada estabelecida e eterna. Lá foi pretendido que nós fôssemos estabelecidos, e apenas o céu é uma habitação permanente e uma herança duradoura. O estado atual é curto e transitório, mas o nosso estado no outro mundo é eterno. E assim que chegarmos ali, não haverá alterações. Nosso estado no mundo futuro, portanto, sendo eterno, é de muito maior importância do que o nosso estado aqui, de modo que todas as nossas preocupações neste mundo estão totalmente subordinadas a isto. Céu é aquele único lugar onde nosso mais elevado fim e mais elevado bem devem ser obtidos. Deus nos fez para si mesmo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Assim, então, podemos alcançar nosso mais elevado propósito quando somos levados a Deus, mas isso é por ser levado para o céu, para o trono de Deus, o lugar de sua presença especial. Há apenas uma união muito imperfeita com Deus a ser tida no mundo atual, um conhecimento muito imperfeito dele no meio de muita escuridão, uma conformidade muito imperfeita a Deus, misturada com abundância de escórias. Aqui podemos servir e glorificar a Deus, mas de uma forma muito imperfeita. Nosso serviço está misturado com o pecado, que desonra a Deus. Mas quando chegarmos ao céu, se formos de fato, seremos levados a uma união perfeita com Deus e teremos uma visão mais clara dele. Lá seremos totalmente conformados com Deus, sem qualquer pecado remanescente, pois assim como é o veremos. Devemos então servir a Deus perfeitamente e glorificá-lo sobremaneira, até o máximo dos poderes e capacidade da nossa natureza. Então vamos perfeitamente entregar a nós mesmos a Deus. Nossos corações serão ofertas puras e santas, apresentados em uma chama do amor divino. Deus é o maior bem da criatura racional, e o desfrutar dele é a única felicidade com que nossas almas podem ser satisfeitas. Logo, ir para o céu, para totalmente desfrutar de Deus, é infinitamente melhor do que as acomodações mais agradáveis aqui. Pais e mães, maridos, esposas ou filhos, ou a companhia de amigos terrenos, são apenas sombras, mas o gozo de Deus é a substância. Esses são apenas raios, mas Deus é o sol. Estes são apenas córregos, mas Deus é a fonte. Estes são apenas gotas, mas Deus é o oceano. Por isso nos convém gastar esta vida apenas como uma jornada para o céu, como nos convém buscar o nosso mais elevado propósito e, bem, o pleno trabalho de nosso viver, ao qual devemos subordinar todas as outras preocupações da vida. Porque devemos trabalhar ou pôr em nosso coração qualquer outra coisa além do que é nosso próprio fim e verdadeira felicidade. Nosso estado presente e tudo o que pertence a ele é designado por aquele que fez todas as coisas para serem totalmente
totalmente subservientes para o mundo vindouro. Este mundo foi feito como um lugar de preparação para outro. A vida mortal do homem foi-lhe concedida para que pudesse estar preparado para seu estado permanente. E tudo o que Deus nos deu aqui é dado para essa finalidade. O sol brilha e a chuva cai sobre nós. A terra produz o seu fruto para nós, para esse fim. Assuntos civis, religiosos e da família e todos os nossos interesses pessoais são projetados e ordenados em subordinação ao mundo futuro, pelo Criador e ordenador de todas as coisas. Por isso, então, eles devem ser subordinados por nós. A instrução conferida pela consideração de que a vida é uma jornada ou peregrinação em direção ao céu. Esta doutrina pode nos ensinar a moderação em nosso luto pela perda de queridos amigos que, enquanto viveram, organizaram suas vidas para os propósitos corretos. Se é que eles viveram uma vida santa, então suas vidas eram uma jornada para o céu. E por que deveríamos ser exagerados no luto quando eles chegaram ao final de sua jornada? A morte, apesar de parecer para nós um aspecto terrível, é para eles uma grande bênção. Seu fim é feliz e melhor do que o seu início. O dia da sua morte é melhor para eles do que o dia de seu nascimento. Enquanto viviam, eles desejavam o céu e o escolhiam antes do que este mundo ou qualquer um dos seus prazeres. Eles sinceramente o desejavam. Então, por que devemos lamentar que tenham obtido isso? Agora eles chegaram à casa de seu pai. Eles têm milhares de vezes mais confortos agora que eles chegaram em casa do que eles tiveram em sua jornada. Neste mundo presente, eles passaram por muito trabalho e labuta, como por um deserto. Houve muitas dificuldades no caminho, montanhas e lugares ásperos. Foi trabalhoso e cansativo percorrer o caminho, e eles tiveram muitos dias e noites cansativas. Mas agora eles chegaram ao seu descanso eterno, e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Eles olham para trás, para as dificuldades e tristezas e perigos da vida, regozijando-se de terem superado todos eles. Estamos prontos para encarar a morte como sua calamidade e para lamentar que aqueles que eram tão queridos por nós estejam numa cova escura, carcomidos por corrupção e vermes, tirados de seus queridos filhos, prazeres e etc. Em circunstâncias terríveis, porém isso se dá por causa de nossa fraqueza. Eles estão em uma condição feliz, inconcebivelmente abençoados. Eles não choram, mas se regozijam-se com extrema alegria. Suas bocas estão cheias de canções alegres e bebem em rios de prazer. Eles não encontram nenhuma tristeza pelo fato de trocarem suas alegrias terrenas e a companhia dos mortais pelo céu. Sua vida aqui na terra, embora nas melhores circunstâncias, foi marcada muitas adversidades e aflições, mas agora todas estas chegaram ao fim. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Verdade que não mais os veremos neste mundo, mas devemos considerar que estamos viajando em direção à mesma paz. E por que devemos entristecer nossos corações? Porque eles têm chegado lá antes de nós. Estamos seguindo após eles, e esperamos, assim que chegarmos ao final de nossa jornada, estarmos com eles de novo, em melhores circunstâncias. Um grau de luto por parentes próximos quando falecidos não é incompatível com o cristianismo, mas muito conforme com ele, pois enquanto somos de carne e sangue, temos propensões e afeições animais, mas temos justa razão para que nosso luto deva ser misturado com alegria. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Por isso não devemos sofrer como os gentios, que não tinham conhecimento de uma felicidade futura. Isso aparece pelo seguinte versículo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Se a nossa vida deveria ser apenas uma jornada para o céu, quão mal cultivam as suas vidas aqueles que a gastam viajando para o inferno. Alguns homens passam a vida inteira, desde a sua infância até o dia da morte, descendo o amplo caminho para a destruição. Eles não só se aproximam para o inferno quanto ao tempo, mas a cada dia apressam-se para a destruição. Eles são mais semelhantes aos habitantes do mundo infernal.
enquanto outros avançam no caminho estreito e apertado para a vida e laboriosamente viajam até o monte em direção a Sião, contra as inclinações e tendência da carne. Estes correm com pés velozes para a morte eterna. Este é o emprego de todos os deveres, com todos os homens ímpios, e todo o dia deles é gasto nisto. Assim que eles acordam de manhã, eles partem de novo no caminho para o inferno e gastar seu tempo nele. Eles começam nos primeiros dias, desviam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Eles se apegam a elas com perseverança. Muitos deles que chegam à velhice nunca estão cansados delas. Apesar de chegarem aos 100 anos de idade, eles não vão deixar de viajar no caminho para o inferno até que eles cheguem lá. E todas as preocupações da vida estão subordinadas a este empreendimento. Um homem mau é um servo do pecado. Seus poderes e faculdades estão empregados no serviço do pecado e na aptidão para o inferno, e todas as suas posses são assim usadas por ele, para ser subserviente ao mesmo propósito. Homens gastam seu tempo acumulando ira para o dia da ira. Assim fazem todas as pessoas impuras e vivem em práticas lascivas em segredo. Todas as pessoas mal intencionadas, todas as pessoas profanas e negligenciam os deveres cristãos. Assim fazem todas as pessoas injustas e aqueles que são fraudulentos e opressivos em suas transações. Assim fazem todos os caluniadores e os maldizentes, todas as pessoas avarentas, que põem seus corações principalmente nas riquezas deste mundo. Assim fazem frequentadores de lugares imorais, frequentadores das más companhias e muitos outros tipos que poderiam ser mencionados. Assim, a maior parte da humanidade se apressa no amplo caminho para a destruição, que é, como também já foi, preenchido com a multidão que está indo no mesmo caminho conformemente, e eles estão todos os dias indo para o inferno neste largo caminho aos milhares. Multidões estão continuamente fluindo para dentro do grande lago de fogo e enxofre, como um poderoso rio que constantemente esvazia suas águas no oceano. Assim, quando as pessoas são convertidas, eles já começam seu trabalho e partem no caminho que devem prosseguir. Eles nunca até então fizeram alguma coisa nesse trabalho no qual toda a sua vida deve ser gasta. Pessoas antes da conversão nunca dão um passo nessa direção. Assim, um homem é posto inicialmente em sua jornada quando ele é trazido para casa a Cristo, e tão longe ele está de ter feito o seu trabalho, e o seu cuidado e labuta em seu trabalho cristão é então iniciado, no qual ele deve passar o restante de sua vida. As pessoas agem mal quando elas são convertidas e obtiveram uma esperança de estarem em boas condições ou não se esforçarem com tanto fervor como faziam antes, enquanto estavam despertadas. Eles devem, daqui em diante, e enquanto viverem, ser tão sérios e diligentes, tão vigilantes e cuidadosos como nunca. Sim, devem aumentar cada vez mais. Não é uma desculpa justa que agora eles obtiveram a conversão. Não deveríamos ser tão diligentes para que possamos servir e glorificar a Deus, enquanto que nós mesmos podemos ser felizes? E se temos obtido graça, devemos lutar mais para que possamos alcançar os outros graus que estão adiante, como fizemos para obter esse pequeno grau alcançado. O apóstolo nos diz que ele esqueceu o que estava atrás e avançou para o que estava à frente. Sim, aqueles que são convertidos têm agora mais uma razão para lutar por graça, pois eles têm visto algo da sua excelência. Um homem que uma vez provou as bênçãos de Canaã tem mais um motivo para marchar em sua direção do que tinha anteriormente. E aqueles que são convertidos devem se esforçar para fazer firme sua vocação e eleição. Nem todos aqueles que são convertidos têm certeza absoluta disso. E aqueles que têm certeza não sabem se sempre haverão de possuir certeza e assim continuar buscando e servindo a Deus com a máxima diligência é o caminho para ter certeza e para tê-la mantida. Uma exortação. Viva assim a vida presente, de modo que possa ser apenas um caminho para o céu. Trabalhe para obter tal disposição de espírito que você possa escolher o céu por herança e casa, e possa sinceramente esperar por isso, e estar disposto a trocar o mundo e todos os seus prazeres pelo céu. Trabalhe para ter o seu coração tão enlaçado pelo céu e os prazeres celestiais, que você possa se alegrar quando Deus te chamar para deixar os seus bens e conforto terrestres pelo céu, para desfrutar de Deus e Cristo. Convença-se a viajar no caminho que leva ao céu, em santidade, abnegação, mortificação e obediência a todos os mandamentos de Deus, seguindo o exemplo de Cristo, em forma de uma vida celestial ou imitação dos santos e anjos no céu.
Que seja o seu trabalho diário, desde a manhã até a noite, e persevere nele até o fim. Não deixe nada parar, desencorajar ou tirar você deste caminho, e deixe todas as outras preocupações serem subordinadas a isso. Considere as razões que foram mencionadas sobre o porquê você deve assim passar a sua vida, que este mundo não é o seu lugar de permanência, que o mundo futuro deve ser a sua morada eterna, e que os prazeres e preocupações deste mundo são dados inteiramente em subordinação para o mundo por vir. E considere mais pelo motivo quão digno é o céu para que a sua vida seja totalmente gasta como uma viagem em direção a ele. Para que melhor propósito você pode gastar a sua vida, se você respeita o seu dever ou o seu interesse? Que final melhor você pode propor para a sua viagem do que obter o céu? Você é colocado neste mundo com uma escolha que lhe é dada. Você pode viajar no caminho que você quiser, e um caminho leva para o céu. Agora, você pode direcionar o seu curso melhor do que este caminho? Todos os homens têm algum objetivo ou outro na vida. Alguns procuram principalmente as coisas do mundo. Eles passam seus dias em tais atividades, mas não é o céu, onde há plenitude de alegria para sempre, muito mais digno de ser procurado por você? Como você pode melhor empregar sua força, usar seus meios e passar os seus dias, do que viajando na estrada que leva ao gozo eterno de Deus, a sua presença gloriosa, a nova Jerusalém celestial, ao Monte Sião, onde todos os seus desejos serão preenchidos, e não há jamais perigo de perder a sua felicidade? Nenhum homem está em casa neste mundo, se ele escolher o céu ou não. Aqui, ele nada é senão uma pessoa transitória. Que outro lugar você poderia escolher por sua casa que seria melhor do que o céu? Esta é a maneira da morte ser confortável para nós. Para gastarmos nossas vidas, de modo a ser apenas uma jornada para o céu, é o caminho para ser livre da escravidão e ter a perspectiva e premeditação da morte confortável. Será que o viajante pensa no fim de sua jornada com medo e terror? É terrível para ele pensar que ele está prestes a chegar ao final de sua jornada. Estiveram os filhos de Israel desgosto, depois de 40 anos de viagem no deserto, quando eles estavam prestes a chegar a Canaã? Esta é a maneira de participarmos deste mundo sem sofrimento. Será que o viajante lamenta quando ele chega em casa, para deixar seu bastão e carga de provisões que ele possuía para sustentá-lo pelo caminho? Nada mais de sua vida será agradável pensar quando você estiver para morrer, do que tê-la gastado desta maneira. Se você não passou nada em sua vida dessa maneira, toda a sua vida será terrível ao você pensar, a não ser que você morra em alguma grande ilusão. Você verá então que toda a sua vida que foi gasta de outra forma está perdida. Você verá então a vaidade de todos os outros objetivos que você propôs para si mesmo. O pensamento do que você aqui possuía e gozava não será agradável, a menos que você possa pensar também que os tenha subordinado a esta finalidade. Considere-se que aqueles que estão dispostos a viver em suas como uma viagem para o céu, podem obter o céu. O céu, ainda que alto e glorioso, é atingível para tais criaturas inúteis, pobres como nós somos. Podemos alcançar essa região gloriosa que é a morada dos anjos, sim, a morada do Filho de Deus, e onde está a presença da glória do grande Jeová. E podemos tê-lo livremente, sem dinheiro e sem preço, se estamos dispostos a viajar no caminho que conduz a ele. E se nos convertermos do curso deste caminho em que vivemos, podemos e teremos o céu como o nosso lugar de descanso eterno. Seja considerado que se nossas vidas não forem uma viagem para o céu, elas serão uma viagem para o inferno. Toda a humanidade, depois de haver estado aqui por um pouco, irá para um dos dois grandes destinos de todos os que partem deste mundo, a saber, um é o céu, para onde um pequeno número, em comparação, viaja, e o outro é o inferno, para onde vai a maior parte da humanidade. Este ou aquele deve ser o resultado de nosso curso neste mundo. Trabalhe para ter uma noção da vaidade deste mundo por conta da pouca satisfação que há para ser apreciada aqui, sua curta permanência e inutilidade para nos auxiliar quando mais necessitamos de ajuda em um leito de morte. Todos os homens que vivem qualquer tempo considerável no mundo podem ver o suficiente para convencê-los de sua vaidade, se eles se derem ao trabalho de refletir. Sejam persuadidos, portanto, de exercer consideração quando você ver e ouvir ao longo do tempo sobre a morte de outros. Trabalhe para transformar seus pensamentos deste modo. Veja a vaidade do mundo sob essa lente. Trabalhe para estar bastante familiarizado com o céu. Se você não está familiarizado com ele, você não será capaz de gastar a sua vida como uma viagem para lá. Você não será sensível de seu valor, nem esperará muito por ele.
A menos que você esteja muito familiarizado em sua mente com este bem maior, será muito mais difícil para você ter o coração desprendido destas coisas e usá-las apenas em subordinação a quaisquer outras coisas, e estar pronto para partir delas por causa daquele bem maior. Trabalhe, portanto, para obter um senso perceptivo de um mundo celestial, para obter uma firme convicção de sua realidade e estar muito familiarizado com ele em seus pensamentos. Busque o céu somente por Jesus Cristo. Cristo nos diz que ele é o caminho, e a verdade e a vida. Ele nos diz que ele é a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Se, portanto, aprimorarmos nossa vida como uma viagem para o céu, devemos fazê-lo através dele, e não por nossa própria justiça, esperando obtê-lo apenas por causa dele, olhando para ele, dependendo dele, e o tem adquirido para nós por seu mérito. E somente dele esperemos por força para caminhar em santidade, o caminho que conduz ao céu. Que os cristãos ajudem uns aos outros nesta jornada. Há muitas maneiras em que os cristãos podem ajudar muito uns aos outros em seu caminho para o céu, como reuniões e etc. Portanto, permita que sejam exortados a ir por esse caminho como se fosse em companhia, conversando juntos e ajudando uns aos outros. A companhia é muito desejável em uma viagem, mas em nenhuma outra tanto quanto nesta. Deixe-os irem unidos e não caírem pelo caminho, o que seria para embaraçar um ao outro, mas usem todos os meios possíveis para ajudarem uns aos outros, monte acima. Isso garantiria uma viagem mais bem-sucedida e uma reunião mais alegre na casa de seu Pai na glória. Ore para que o Espírito Santo use este sermão para trazer muitos ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. Se inscreva, curta, compartilhe, comente e não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal. Deus te abençoe.